A paz de Jesus, o amor de Maria e o carinho de São José. Está começando o podcast especial de 26 anos da comunidade Brilho da Sagrada Família. E para entender onde estamos, precisamos saber de onde viemos. Hoje vamos abrir o baú de memórias da nossa história. Como um sim, dito no silêncio do coração, se transformou em uma obra que alcançou tantas vidas. Isso mesmo. E para conversar sobre o chamado, as renúncias, a mão invisível de Deus que foi cuidando de tudo, a providência que nos trouxe, que os trouxe até Resende, recebemos os nossos fundadores, Dona Leia, seu Semar, sejam muito bem-vindos para esse podcast. Prepare o coração, porque hoje a gente volta às raízes. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigado, aqui estou. Que bom, que alegria imensa receber vocês aqui e poder reviver essa história, né? Que todas as vezes que nós ouvimos, é como se fosse a primeira vez que nós ouvimos, né? Porque a gente percebe uma mística de Deus, né? Não apenas um movimento humano, uma vontade humana, mas uma vontade de Deus, né? Então, fala um pouquinho de vocês, de onde vocês vieram, dos pais, da família, como vocês se conheceram. A gente se conheceu, eu tinha de 15 para 16 anos. Eu estava indo para estudar em uma outra cidade e conheci o Jusemar. A gente namorou, depois nos separamos porque ele levava tudo na brincadeira e eu queria uma coisa de verdade, séria. E a gente ficou um ano longe. Aí depois ele entendeu quem era eu, né? E então a gente começou a namorar de verdade. Aí de fato ele falou, essa é para casar. Foi, E aí a gente namorou 5 anos, depois nos casamos. E aqui estamos, com 45 anos de casado. Que bom. Nós sabemos que vocês são lá de Minas Gerais, e qual a cidade, né, de origem, os pais, né, assim, se vocês têm irmãos. Eu nasci em Alfenas, mas eu só nasci. Depois vivi num sítio, depois a vida minha foi realmente a cidade de Divisa Nova. E a senhora também? Também. Meus pais muito católicos, principalmente minha mãe, né? Então, eu acho que a intercessão dela, a oração dela fez também com que tudo acontecesse. Minha mãe sonhava em viver em uma comunidade, né? Sonhava em ter um filho padre. E a oração dela, de alguma forma, fez com que isso acontecesse na minha vida, né? Na minha família. Então, ela sempre chamava a gente para um grupo de oração, para oração. E a gente, na fase de jovem, às vezes não quer muito, né? Mas foi uma intervenção divina mesmo que aconteceu na minha vida e que acabou sendo um divisor de águas na nossa família, que foi o derramamento do Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, que aconteceu na casa dos meus pais, na roça, um dia de Natal. E ali nunca tinha ido num grupo de oração, nunca tinha participado de um retiro, não sabia o que era aquilo. E rezando o vinho de Espírito Santo, eu senti aquele movimento de Jesus dentro de mim, né? Jesus entrou, eu enxergava ele entrando. E ali, nunca mais eu fui a mesma pessoa. E eu vejo assim que a escolha de Deus é algo muito forte, porque você não está preparado para nada. Mas ele vê o coração, vê a alma e faz isso acontecer. Então você vê no sítio, no meio da minha família ali, aquilo acontece. No meio da oração do vinho de Espírito Santo, eu vejo Jesus saindo de uma labareda de fogo, né? Que eu penso o amor dele mesmo, e ele entrou em mim, literalmente. Eu comecei a orar em línguas, coisa que eu nunca tinha visto na vida. As crianças vieram correndo para ver e eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Foi a minha irmã que falou, não, você recebeu o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito. Depois que eu fui procurar conhecer o que significava isso, e realmente
nossa, mudou totalmente a minha vida. E a nossa família foi fazendo essa experiência. Verdade. Eu, nesse início, claro, bem jovem, não entendia muito de tudo que estava acontecendo. Mas sempre fiz questão de apoiar a Leia e a família, que é a minha base total. Então, daí para lá, tudo que foi acontecendo comigo, até os dias de hoje, já foi ação de Deus. Porque mesmo não entendendo, eu fui entrando aos poucos. E até que entrei que hoje, embora todas as dificuldades, toda a luta, todos os nossos pecados, todas as nossas intempéries da vida, mas me vejo inteiramente nas mãos de Deus. Que bem. É muito lindo, né? Assim, a gente vê todo o mover de Deus, como a senhora disse, né? Ele não olha a nossa capacidade, ele não olha as nossas misérias, mas ele vem com a graça dele, né? E assim, a gente vai, a partir daí, entrar numa história, mas como era, assim, a família de vocês, né? Como era a vida de vocês antes desse dia? Porque é exatamente isso, né? Deus, ele não para nessa realidade, mas assim, a senhora disse, né? Que a família da senhora sempre foi de oração, a mãe da senhora, de grupo de oração e tudo. Mas como que era vocês dois, assim, junto com a família, nessa relação com Deus, mas também na vivência de família, né? Questão de valores, como que era, assim, ali a educação dos filhos, né? O que depois desse momento existia uma família e depois desse momento existia uma outra família, né? Como que foi isso? A gente casou muito jovem, né? Eu com 21, o Josemar com 23. Eu tinha acabado de me formar em odontologia. E a gente tinha planos, como todo casal jovem tem, de ter os filhos, de ter uma vida mais tranquila, né? Socialmente e financeiramente. Então, a gente foi morar numa casa de aluguel depois que casamos. Logo, a gente engravidou do Júnior, o padre Josemar. Até foi um impacto para ele, que acho que no primeiro momento ele não esperava ser pai tão recente, né? Ali, depois do matrimônio. Acho que foi 1 ano e meio depois, o Júnior já estava nascendo. E eu acho que a gente já tinha esse desejo de passar para as crianças uma vida íntegra, né? Mas não assim na fé, como depois aconteceu. A gente participava da missa, a gente educava tudo com respeito. Lá em casa a gente sempre foi muito tranquilo, assim. As crianças sempre falando baixinho, né? Acho que o jeito nosso é um pouco assim. Mas uma família normal, né? Trabalhava muito e final de semana a gente procurava estar junto, mais perto das crianças. Mas eu não assisto, não. Isso, a minha família, meus pais, uma família grande, totalmente com dificuldade financeira e a luta do dia a dia, mas me ensinaram muito. E tudo que eu tenho veio deles. Porque todos os princípios de uma pessoa é do seu pai e da sua mãe. Aí depois vem tantas situações ajustando, acertando o dia a dia, né? Vejo dessa forma. Aqui na Terra, meus pais é o motivo que eu existo. Depois tem tantos outros, né? Mas sempre na graça de Deus. Tentando fazer o melhor, né? Eu acho que o casal é isso, cada um chega com uma bagagem, né? E a gente vai se tornando aquilo que Deus pensou, né? Eu ajudando ele e ele me ajudando naquilo que eu não tinha, e a gente foi formando a nossa família no modo que Deus deixou ali para nós, né? E isso é muito interessante, né? Eu trago algo, ele traz algo e a gente ali, na convivência, a gente vai somando, né? E até hoje a gente vê isso acontecendo, né? E hoje nós temos 4 filhos, como todos sabem, né? É isso mesmo. Então, quando sai aquela brincadeira de família, quem é o querido, quem é a querida, outro dia mesmo a gente ainda esteve comentando, todos os 4 são o meu querido. Só que, devido a cada um tem o seu temperamento, a sua diferença do dia a dia,
às vezes parece que o tratamento é diferente, mas no meu interior não, né? Então cada um tem seu jeito, cada um tem seu espaço. Outra herança nossa aqui são os filhos, né? Mas tudo pela graça de Deus. Não tem como não falar, porque eu venho aprendendo que a gente não tem capacidade. Tudo que fazemos é pela graça de Deus. Ele nos capacita. Todas as situações que vivemos, Deus está presente. Pode ser que nós não estivemos e não queremos, mas Ele está presente. E através disso, como Ele é o nosso Criador, a gente vai, aos pouquinhos, acertando para ter uma coerência na vida, né? Para ter um porquê de viver, né? Um porquê de fazer tudo isso que fazemos hoje, né? Eu acho interessante, sim, porque eu e o Josemar, desde que a gente casou, a gente não sabe viver sem o outro, perto do outro. Deus deu a graça de eu trabalhar do lado dele, ele trabalhar do meu lado, então a gente criou as crianças juntos e a gente não sabe ficar muito longe, né? Essa semana mesmo ele falava assim para mim: Léia, você gosta de mim? Você gosta? Você gosta, né? Um monte de vezes, né? Eu vejo que também foi uma graça que Deus foi dando, né? Dessa proximidade, dessa necessidade da gente se ajudar mutuamente, né? E isso foi desde os princípios, desde que a gente casou, né? Ia para um lugar, estava ali, era a mãe dele, e a gente aprendeu a amar a família um do outro, apesar das diferenças, né? A gente não é perfeito, de jeito nenhum. A gente vive, de fato, família é isso, né? É as imperfeições que vão também nos ajudando no dia a dia. Né? É importante, né, falar assim sobre essa questão de família, porque o nosso carisma, ele tem essa base, né, da restauração das famílias. E claro que a gente sabe que nem a família de vocês, nem a nossa família é perfeita. Mas como que Deus, ele foi ali restaurando, a começar em nós, né? E hoje nos fazendo instrumentos para chegar em tantas outras famílias. Então, esse voltar às raízes, é interessante a gente começar assim, né? Falando sobre a família, como era a família de vocês, o que Deus foi fazendo, porque exatamente o voltar às raízes e a gente viver hoje, é preciso voltar lá atrás, né? Então, assim, para quem não conhece muito, né, a nossa vida assim dentro da comunidade, a gente traz muito daquilo que a gente aprende, né? Então, assim, a gente sempre escuta a Dona Léia e o Sr. Samar falando, né, de quando eles viviam ali na casa, e até hoje, assim, mas hoje os filhos já estão grandes, cada um, né, na sua vida, mas de quando ainda eram crianças, então, aquilo de sentarem junto à mesa, né, dessa vivência ali de família quando voltavam do trabalho. Então, a senhora sempre fala, né, isso está até ali no nosso estatuto, quando vai falando sobre a vivência da família na comunidade, né, dessa presença, porque hoje a gente sabe que a família, ela tem uma vida muito ativa, muito trabalho, o pai, a mãe, né, e às vezes a criança, né, o filho fica ali na escola, no curso e tudo, mas de ter aquele momento em família, e isso sempre foi muito presente na vida de vocês, que trouxe para a comunidade, né, e hoje Deus nos pede para levar isso para as famílias, porque é essencial. Né? Porque não é a quantidade de tempo, né, que você está ali, mas a qualidade que você vive, né. Eu lembro muito do Josemar sair da loja e eu do consultório, e é janta, é roupa, é isso, aquilo. Mas o Josemar sentava com as crianças no tapete, né, ali, e brincando com eles, né, e andava de cavalinho e na bicicleta. Então, essa presença, você deixa do teu descanso para descansar com eles, né? E isso eu acredito que fez a memória afetiva deles muito presente, né? Assim, o amor do pai, o amor da mãe ali cuidando, né? E na hora da refeição era isso, eles eram pequenos, cada um brincando de uma coisa, enquanto não sentar à mesa a gente não começa a comer. E assim a gente não aprendeu de ninguém, por isso que eu falo que foi uma graça, né? E o Josemar fazia questão, enquanto não senta todo mundo, a gente não inicia. E ali eles já aprenderam que tinha que sentar à mesa. E hoje a gente vê que o sentar à mesa faz uma diferença tão grande na vida da família, né? Estar ali juntos, né?
O mineiro já tem um pouco disso, né? Já é sentar à mesa, já é conversar, já é ficar ali, né? E as minhas crianças, todos eu ajudei a criar como se fosse, na ausência da lei, eu dava uma certa condição. Né? Claro, com seus limites, que mãe é mãe, pai é pai. Aí todos eu troquei fralda e dei mamadeira. Olha que beleza. Então, veja bem. Então, todos também tinham também as suas regrazinhas, né? Porque senão falar tudo é uma beleza, não. Como você falou, toda família tem seu diferencial, né? Então, quando havia um problema um pouquinho mais sério entre eles, eu colocava os quatro numa situação única, porque não sabia qual era a verdade. Ele punha cada um num lugarzinho sentadinho para todos pensarem o que tinha acontecido, né? Aí, então, 1 minuto, meia hora, 5 minutos, aquele que era o causador já ia falar, foi isso. Aí acabava o problema na hora, porque senão, claro que ia ser muito justiceiro. E comecei a ensinar eles para eles, maiorzinho, que faça tudo que vocês quiserem na escola, em casa, no futebol, nos passeios, pensando que se seu pai ou sua mãe estivesse, seria correto. Nunca fiquei falando o dia inteiro, não. E nem toda hora, não. O que a gente fala em casa, que é um pouco exagerado, é só Deus te abençoe. Porque tem dia que eu acho que eles vão no banheiro e falam bênção. Isso que fala é desde os inícios até hoje, mudando os momentos. Até o Júnior, que é padre hoje, né, ele sai um pouquinho, vai, mãe, benção, tô indo em tal lugar. Cheguei, mãe, benção. Né? E assim foi, desde pequeno, né? Foi mesmo. Isso é interessante porque a gente vai vendo assim na mudança das gerações, o quanto que tem sido cada vez mais difícil as crianças se comunicarem assim com os pais, né? Benção, pai, né? Às vezes chamam de você, né? Então, assim, uma das coisas que esses dias eu até partilhava aqui com um grupo de pais, né? Que a gente aprendeu muito aqui na comunidade foi essa realidade também, né? De pedir respeito, bênção, né? Eu comecei assim, chamar de senhora e pedir bênção aqui. Exatamente. Então, como a senhora, vocês disseram, né? Uma graça que Deus deu, né? E foi interessante que até o casamento de vocês foi diferente, né? Assim, atípico, que não é normal acontecer, né? Numa celebração de matrimônio. Conta um pouquinho como é que foi. A gente escolheu o domingo, né, para celebrar o matrimônio e às 6 horas da tarde. Só que quando a gente fez isso, a gente nem tinha essa noção, que era o dia do Senhor e que era a hora de Nossa Senhora, né? E foi uma surpresa para nós, porque nós chegamos à igreja e o padre, na época, o nosso pároco, falou assim, olha, o bispo fez questão de vir aqui no matrimônio de vocês. Ele veio para celebrar a primeira Eucaristia, ou o Crisma, não me lembro direitinho. E eu falei que ia celebrar um matrimônio. Ele falou, eu quero estar presente. Então, no nosso matrimônio foi o padre e o nosso bispo na época, né? Lindo, né? Que foi um sinal também para mim, né? De que tinha algo ali mais profundo. E que eu e ele não entendíamos ainda, né? Uhum. Interessante. E tem também uma outra realidade que eu acho isso, assim, muito engraçado, mas também essa questão da renúncia, né? De você renunciar para o outro, né? Porque hoje em dia também tem essa coisa assim, né? Às vezes o marido chega em casa cansado do trabalho, aí ele tem às vezes que fazer a comida, essas coisas, né? Mas esse papel da mulher, do homem dentro da família, às vezes vai se perdendo um pouco, né? E a gente sabe, o Silcimar gosta bastante de jantar, né, Silcimar? E aí a dona Laia um dia ela queria agradar o seu Silcimar e ela foi e fez como é que foi aquela história da galinha mesmo? Eu queria fazer um frango caipira para ele. A gente era casado de pouco tempo. E eu nunca tinha matado um frango. E lá em Minas ele tinha comprado um frango, mas o frango estava preso no quintal para matar, né? Falei, acho que eu vou fazer isso para ele, que vai ficar feliz. Vai que chegar, tiver um franguinho, né? Uhum. E eu fui tentar matar o frango. Matei o frango, tudo bem. Depois que eu coloquei ele na panela de água quente para tirar a pena, o frango começou a bater a asa.
E eu saí chorando pro quarto, esperando ele chegar, e o frango foi ficando ali dentro da água. Ele chegou e estava quase cozido o frango. Mas ele ainda tirou a pena, ainda deu para fazer o frango comer, né? Mas esse desejo de agradar, de fazer o melhor, né? Sim. Eu falo que eu não tenho preguiça de cozinhar, não tenho. Mas ele também, quando ele vê que eu não estou bem, ele vai para a cozinha, né? Ele, agora mesmo que fiz uma cirurgia recente, ele está ali, fazendo a comida e tudo. Eu acho que família é isso, casal é isso, né? É uma ajuda mútua. E ele ontem ainda falava no encontro de casais, né? Que ele vive para me fazer feliz, né? E eu acho que é isso, né? E eu para fazê-lo, né? Não, a gente não é perfeito, vocês conhecem muito bem como é que a gente é. Mas essa luta existe real, né? Mas essa realidade a gente consegue perceber muito mesmo, assim, essa ajuda mútua, né? E esse querer sempre fazer o outro feliz, né? Algo que acredito que não só a mim, mas a nós, né? Que estamos mais de perto, né? Isso sempre nos encantou muito, né? De ver que sempre um está ali sendo o apoio para o outro. Isso é muito importante, né? Então, estavam lá, né, a vida sendo construída, já tinham os 4 filhos, né, e de repente algo começou a mudar dentro do coração primeiro da senhora, né, porque depois daquela experiência com Jesus ali, daquele dia de Natal, né, da oração do Espírito Santo que a senhora contou aqui, algo já começou a ser diferente, né, então a senhora tomou ali algumas posturas diferentes, né, e a partir disso veio então um chamado, né? Veio então algo que não sei se foi super novo, se como aqui a gente preparou a pergunta, né? Se já sentia que existia um vazio que precisava ser preenchido, algo a mais que precisava ser feito, mas como foi ali esse primeiro início de uma intimidade maior com Jesus? O que ele foi aí mudando, né, no coração? Então, depois que eu tive esse encontro tão pessoal com Jesus, eu comecei a ser atraída para a adoração a Jesus sacramentado. Então, eu ia à igreja todos os dias, com hora marcada ali, e ficava. E cresceu em mim essa intimidade com ele, né? Mas eu lembro um dia que eu fui diante de Jesus sacramentado e eu disse para ele, dentro de mim é um desejo muito grande de entregar minha vida totalmente, mas eu sou casada, eu tenho filhos, né? E eu não sei como isso vai acontecer, mas toma a minha vida, Jesus, toma do jeito que o Senhor quiser. E passou-se muitos anos depois, né, para eu começar a ouvir essa palavra mudança. A senhora lembra mais ou menos o tempo, assim? Desde que eu fiz essa oração? Isso. Aí eu acredito que passou uns 5, 6 anos. Olha. Porque a Sabrina era muito pequenininha, né? E precisava muito da nossa atenção ali. Acho que uns 5, 6 anos depois foi que veio realmente essa inquietação, né? De palavra de mudança, muitos meses. A gente não entendia. E eu falo assim, gente, de verdade, o movimento nenhum foi nosso. O movimento total foi de Deus. Porque até para o Josemar me ouvir ali, quando eu cheguei do Santíssimo, eu falei, Josemar, não tem mais como rezar. Eu vou lá e só vem a palavra mudança, e eu já não sei mais o que fazer. Porque eu tentei confessar sempre, eu olhava para mim o que eu tinha que mudar, mas não era suficiente. E aí ele, então, citou 4 cidades. Como que isso surgiu dentro dele? Não foi uma coisa pensada, foi uma coisa inspirada. E ali ele falou, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá e Resende. Foi uma conversa, a gente rezou alguma coisa ali, pouquinho, e aquilo cessou. Eu ia no Santíssimo, não ouvia mais essa palavra, mas ao mesmo tempo nada estava acontecendo, né? Foi em fevereiro isso, em maio é que uma senhora chegou para mim e falou que tinha sonhado, que ela não sonhava nunca, mas que ela tinha sonhado que a gente estava de mudança num caminhão enorme. E ela falou assim, indo para Resende, no Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, eu assustei muito, porque a gente chamava ela de santa, né? Maria Aparecida, a gente chamava ela de santa. Como assim? Ela falou assim, Léia, eu não sonho.
Mas o sonho foi nítido e real e você estava feliz. Aí eu cheguei em casa, contei para ele, falei, sonho é sonho, né? E no outro dia ela me deu um crachá de um casal aqui de Resende que era para mim entrar em contato. Um crachá de acampamento da Canção Nova. E na outra semana eu fui em Alfenas comprar material para o consultório meu, né? E ali eu resolvi. Ontem a gente ainda estava falando de orelhão, né? Na época não tinha celular, não tinha essas coisas. Eu fui numa cabine telefônica ligar para cá. E a gente acabou vindo para cá por uma revelação de Deus, né? E não sabia o que Deus queria de nós quando a gente mudou para cá. Nossa, nós passamos 2 anos em oração. Às vezes a gente fazia uma roda no chão de lágrimas, sem entender o que Deus queria de nós. Então as coisas de Deus, elas não vêm de um minuto para o outro, né? E tudo começou por aí, né? A gente começou no grupo do seu Afonso, né? Hoje a gente ainda foi lá, né? Foi lá cumprimentá-lo. Uma pessoa boníssima, né? Que abriu as portas para a gente. E a gente começou ali e Deus foi movimentando, né? Para hoje a gente está aqui. Seu Samar, é assim, a coisa dentro, né, começou na Dona Leia, né? Ela fez a experiência lá no Natal, claro, o senhor estava ali rezando, mas assim, o senhor não teve a visão, né? O senhor não teve essa efusão do Espírito Santo. E aí as coisas começaram a ficar um pouco diferentes, né? O interesse da Dona Leia mais assim por estar na igreja, por estar vivendo, mas como que a coisa foi acontecendo dentro do Senhor? Porque, né, assim, a gente brinca que é um pouco parecido com a história da Sagrada Família, né, que está ali dentro do nosso carisma, porque Nossa Senhora recebeu a revelação primeira do anjo, né, de ser a mãe do Salvador, ela viu, né, ali a presença do anjo, tudo. São José depois teve um sonho, mas ele ficou ali também naquele primeiro momento assim, gente, o que está acontecendo, né? Como que vai ser? E os planos e todas as coisas que, assim, a gente supõe que São José pensou, que a gente não sabe, né? Mas também com o senhor foi um pouco assim, né? Porque todo o movimento ali foi acontecendo na vida da Dona Leia, mas e como que esse movimento foi acontecendo dentro do senhor, né? Bom, esse movimento foi acontecendo da seguinte forma. Hoje, como você está falando, você se assemelha a São José e a Nossa Senhora. Mas quando aconteceu, posso ter 30 anos, ninguém tinha essa visão, não, no meu entender. Eu ainda com as mesmas dificuldades, né? Achava que sempre apoiando lá, como diz, então apoiando Nossa Senhora, mas não estava entendendo muito, não. Quando eu coloquei quatro cidades, Resende, também, imagina que isso é um mistério, porque Resende mesmo, eu acho que eu nem tinha visto falar, não sei. Não sei por quê. Aí, só que na minha cabeça já havia um quadrado que eu estava 70 quilômetros para Poços de Caldas, estava fácil. Eu ia para Poços de Caldas e voltava na minha terra uma vez por semana, 2, para ver o todo de lá, né? Que a nossa vida foi lá. Aí caímos em Resende. Como se explica? Não tem. As coisas de Deus, eu digo, é um mistério. Não tem explicação mesmo. Agora, claro que foi um tempo realmente difícil e de fé, nem posso dizer que estava totalmente na cabeça minha, porque foi acontecendo. Foi acontecendo. Só que lá nos inícios, não proibi Leia mesmo, mas tentava parar, tentava pôr algumas dificuldades, né? As coisas, será que são por aí mesmo? Até que tudo veio acontecer. Né? Tal dia, eu não estava entendendo mesmo, já tínhamos vindo aqui, eu tenho facilidade para qualquer lugar, toda a vida. Não sei se já é da natureza mesmo, né? Aí, para mim, tudo certo. Leia não gostou. Aí, tal dia que a gente não estava sabendo mesmo, não sei se Leia vai falar diferente, né? O que estava acontecendo, eu falei, vamos rezar, porque sem decisão não vai acontecer a mudança, né? Aí rezamos, isso eu lembro muito bem, como se fosse agora. Aí no dia seguinte a gente falou, vamos para Resende, por exemplo. Foi numa sexta e no domingo. Aí parece que o sol brilhou assim, vamos para Resende, só. E viemos, e aqui estamos, e aqui estou.
Graças a Deus. Às vezes a senhora, né, vocês assim pensam assim, a gente já contou essa história para tanta gente, né, quantas pessoas, mas a gente vê que talvez esse vídeo vai chegar em pessoas assim que nunca nem ouviram falar da comunidade, né, e que assim vão se impressionar bastante com toda essa história, né? Porque às vezes as pessoas estão meio curiosas, tipo, mas onde que eu acho esse vídeo? Como que vai ser? Não sei o quê. Né? A gente poderia, assim, de repente, da forma, né, que vocês acharem melhor, mas, assim, relatar, né, que foi essa senhora que ela começou a sonhar e aí ela teve antes uma experiência de acampamento na Canção Nova ali, né? Ela e o esposo e a família estavam no Canção Nova e eles iam acampar de barraca e eles não sabiam montar a barraca. Então tinha um casal do lado e eles pediram ajuda. E era justamente seu Ivo e Verônica. E eles ajudaram e no final a santa pediu, dá o endereço, né? Ou o seu Ivo mesmo, que acho que falou para eles, tá aqui meu endereço, vindo para cá, procura a gente, visita, né? E a santa guardou esse crachá, né, que eu até podia ter trago, que eu tenho ainda, por anos, gente. Fazia uns 2 anos e meio que ela tinha encontrado esse casal. E ela então sonha com isso e vai atrás desse crachá. E ninguém sabia dessa conversa da senhora com o Ninguém seu sabia, foi eu e o Samar que conversamos em fevereiro. Isso foi em maio quando ela sonhou. Olha. E aí ela foi atrás desse crachá. Como ela me ligava na sexta-feira, isso ela me contou numa quinta, na sexta de manhã ela me ligou umas 3 vezes. Léia, você tem que ir em Resende, tem que ir em Resende. Eu falei, santa, nem sei onde fica, né? E ela então bateu lá em casa, levando o crachá. Não, você não sabe, é que tá o telefone de um casal que você vai ligar e você vai lá ver o que Deus quer de vocês. E eu guardei esse crachá na bolsa. Na próxima semana que eu fui comprar o material do consultório, fui na igreja de São José e Deus fazer a minha adoração naquele horário. E ali eu senti Jesus falando, vai e liga. E aí eu peguei o telefone, na época ainda tinha até um 3 a mais, que aí a telefonista me deu. E o seu Ivo que atendeu. Ele falou para mim assim, mas como você quer ajuda? Eu falei, a gente quer ir aí. Ele falou, que dia que você quer vir? Eu falei, amanhã cedo. Porque eu acho que se fosse depois de uma semana eu ia pensar muito e não ia, né? Aí eu falei, amanhã cedo a gente vai. Aí cheguei em casa, falei pro Josemar, falei, Josemar, eu marquei da gente ir lá em Resende amanhã cedo. Só um detalhe que, como a senhora falou, não tinha GPS, não tinha Maps, né? Não tinha nada disso. E é longe, né? De 350 quilômetros de distância. Aí a gente parou numa banca de jornal, que eu falei para ele, vamos comprar um mapa rodoviário, né? Pensa, eu entendendo de mapa rodoviário, para ver onde fica Resende. E aí eu vi que ficava perto da Canção Nova. E na Canção Nova a gente já tinha ido algumas vezes, né? Eu fiquei mais feliz. Chegamos aqui em Resende, ali no Campos Elíseos, paramos. Eu não tinha coragem de ir na casa da Verônica, do seu Ivo. Falei, gente, muita loucura. Nunca vi essa pessoa, como que vai? Aí nós entramos numa imobiliária. E foi a Carla, né, uma moça da imobiliária, que levou a gente para conhecer algumas coisas de Resende. E a Carla é amiga nossa até hoje. É para ver quanto mistério tem nessa vinda nossa para cá. E aí eu falei para o Josemar, mas não tem como, nós temos que ir. E a gente foi, né, na casa da Verônica, estava só o seu Ivo. Ele nos recebeu, enfim. A Verônica chegou depois e andou por Resende com a gente. E aí que ele fala que eu não gostei de nada, né? Eu olhava aquelas... Não, você que falou aí agora mesmo. Olhava aquilo tudo e falei, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí era 6 horas da tarde, eu olhei para o céu e falei, minha senhora, não me deixa sair daqui sem saber o que Deus quer. Aí Verônica levou a gente para a missa ali na igreja de São Sebastião e ali depois ela levou para um grupo de oração, né, que tinha uma intercessão no fundo da padaria da casa, da padaria do seu Afonso. E ali, por incrível que pareça, quando abriu aquela porta, eu me deparei com 3 senhoras que a gente tinha ido numa experiência de oração na Canção Nova. E a gente tinha conhecido essas 3 senhoras que ficaram assim na nossa frente o tempo todo.
E no final dessa experiência de oração, eu tinha falado para uma das senhoras, olha, Deus me revela que a senhora está com problema no matrimônio, mas o seu esposo vai voltar para casa. E eu nunca esperava estar com essa senhora depois disso. E ali na padaria estava justamente essa senhora, e quando me viu, falou, nossa, é você que falou que meu marido ia voltar para casa, e realmente a nossa família está sendo reestruturada, e ela começou a chorar, eu já fiquei impactada com aquilo. E quando o seu Afonso começa a oração, então ele fala, um dia Deus me pediu para sair da minha cidade, para ir para outra cidade. Eu não queria, eu não achava que era por aí. Eu fui atrás de um bispo, amigo meu, que me falou, a gente não vai para onde a gente quer, mas para onde Deus quer que a gente vá. Aí quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, a pessoa não me conhece, não sabe nada, né? E enfim, aquele dia era uma quarta-feira, a gente saiu daqui tarde da noite, pegamos estrada para ir embora, e na Dutra a gente pegou uma chuva assim torrencial, não dava o para-brisa não dava conta da água que caía. E era justamente perto de Cachoeira. Aí a gente entrou, estacionamos o carro no pátio da Canção Nova, que antes era diferente de hoje, né? E era justamente a missa de quinta-feira de adoração da Canção Nova. Dormimos no carro, eu não dormi. Eu me sentia igual o Jonas, porque aquelas árvores balançavam com aquela tempestade. Eu falava, gente, eu tô querendo ir contra a vontade de Deus, mas que é isso? Não dá para vir assim, né? Doida, né? Aí participei da missa, chorei demais. O Eto, esposo da Luzia, me pegou pelo braço e falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou desesperada. Aí ele abriu a casa de Maria antes do horário, chamou uma senhora chamada Dida de Piquete para rezar por mim. Essa senhora então começou a rezar e ela falava, quem é a senhora para não obedecer a Deus? Eu falei, mas quem é a senhora para falar isso? A gente tem 4 filhos, a gente mora numa cidade, a gente tem uma profissão. Ela falou assim, mas se não fosse Padre Jonas obedecer à voz de Deus, hoje não teria Canção Nova. Eu acho que naquela frase dela já estava a profecia da comunidade, mas eu não entendia nada. E ela falava assim, vamos abrir a Bíblia, porque a senhora é muito temente à palavra de Deus. E ela abriu e saiu, sai depressa de Jerusalém, da tua cidade, porque vou te enviar para longe, as nações. Aí quando ela falou aquilo, para mim, encaixou assim no meu coração. Eu falei, gente, Deus realmente quer uma mudança, quer um outro lugar. Eu saí dali chorando, eu já queria ir embora. O Justimar falou, não, vamos esperar a adoração. E a gente esperou a adoração Santíssima, depois fomos embora. Quando chegamos em casa, eu falei para ele, não, Justimar, tem alguma coisa errada. Ele também, vamos em Pouso Alegre? De repente a gente está equivocado com isso, né? E no outro dia de manhã nós fomos a Pouso Alegre. Ele falou com o Paulo, um amigo nosso de lá, e o Paulo aguardou a gente, andou por Pouso Alegre com a gente. Eu falei, Paulo, para nessa banca de jornal, vamos pegar um jornalzinho de imóveis ali. Aí eu desci, comprei o jornalzinho, entrei no carro. Quando eu abri o jornalzinho, estava escrito, meu olho bateu assim, precisa-se de dentista em Resende, Rio de Janeiro, tratar pelo telefone, tal. Aí eu fechei aquilo e falei, mas vamos embora para casa. Aí foi nessa noite que a gente ajoelhou para rezar, que ele estava contando, pedindo para Deus que a nossa vontade não fosse feita, mas que a vontade de Deus fosse feita. Foi numa sexta-noite, no domingo de manhã, eu e ele, quando a gente olhou um para o outro, assim, vamos dar o passo na fé? Vamos dar o passo na fé. Ele, a gente vendeu tudo, viemos aqui alugar um imóvel, que também é outra história de muita providência divina. Enfim, foi assim que nós chegamos aqui, ainda sem saber o que Deus queria, né? É interessante que vocês contam também, né, que no sonho ela dizia que via um caminhão de mudanças e cheio de flores, né? E de fato, sem as pessoas saberem de tudo isso, mas os amigos ali, né, foram dando flores para vocês. Quando a gente falou que ia mudar, ninguém queria que a gente mudasse, né?
A gente estava construindo um espaço lá para os jovens, uma lanchonete. Estava ainda em processo de construção. E aí, no dia que a gente marcou de mudar a mesa, que foi dia de Nossa Senhora também, que a gente não marcou assim, foi Nossa Senhora do Carmo. a providência, né? Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho. Já começou a gente recebendo cesta de café da manhã e flor que não parava de chegar, né? Aí o caminhão, o Samar colocou a mudança, colocou meu consultório, e atrás do caminhão foi uma grande parte só de flor. Nem sei como que a gente trouxe que monte de flor, né? Gente, o plano de Deus, ele é tão superior, se a gente for deixar a nossa cabeça pensar, a gente não faz nada. Então é pela fé e é uma força assim que Deus dá para você dar o passo, que também não é sua. Hoje a gente vê e tem a certeza. Não é uma força nossa, é uma graça de Deus, né? O plano de Deus é isso mesmo. É realmente um mistério. Porque quando a Léia fala vendemos tudo que tem, de repente alguém pensa que é algo, é uma fortuna. Não, a gente vendeu o que tinha. Mas não é uma venda que ia sustentar você, família, 4 filhos e vida que segue. Né? Aí eu costumo dizer para a Léia até hoje que Deus realmente nós demos o passo e ele foi dando a base para a gente pisando. Porque teve períodos que se não fosse os planos de Deus, a gente iria encontrar uma barreira. E, no entanto, as barreiras foram acontecendo, hoje acontece, mas ele continua tombando, a gente continua seguindo. Então isso é muito gratificante, não tem como expressar, simplesmente não tem. Aí que você tem que começar a deixar Deus agir na sua vida, que ele é que comanda. Não é uma mágica, não é assim, você não vai fazer isso para o outro resolver amanhã. Não é sem sofrimento. Hein? Não é sem sofrimento. Não é sem sofrimento, não é sem graças também, que algumas pessoas já me abordaram e já perguntaram para mim se eu tenho algum problema. Eu ia falar isso agora, não que o senhor tem um problema, mas que as pessoas Porque não só me vê entendem, rindo, né? Tem problema talvez maiores que o seu, mas tem hora que eu fico fechado também, que alguém que está perto fica até com medo. Hein? E aí? Né? As coisas vão acontecendo. Mas é a mão de Deus mesmo. E não sei como está acontecendo a fala aí, que eu fui praticamente obedecendo as situações que estão acontecendo, também sem saber nada. Léia foi puxando, né? Foi me puxando. Coisa que também eu não tenho. Eu tenho uma personalidade de resolver as minhas situações, ideia dela, como comunidade, como fundadora, como tudo. Mas nessa época parece que foi só me puxando. Então, para mim, é mais um plano de Deus. Né? Porque era só eu, sei lá, né? Ser diferente, mas esse diferente não foi e não será nunca, né? Agora estamos aqui mesmo, estou aqui, até que Deus continue nos conduzindo. Um dia, vocês sabem para onde, né? Mas não tem mais o que fazer, né? E é interessante, vocês chegaram, né, com toda aquela dor da saudade, né? Teve também até uma fala muito, muito importante do pai da senhora, né, dona Léia? Pode falar um pouquinho? O dia que eu fui falar com meu pai que a gente ia mudar, ele olhava nos meus olhos e falava assim: minha filha, vocês não precisam ir para tão longe. Vocês têm teu pai aqui. Eu vou dar todo o apoio. Eu olhei para ele e falei assim: pai, eu sei que eu posso contar com o senhor, mas vai ter momentos que nem o senhor vai poder me ajudar. E eu vou dobrar meu joelho e vou falar: Pai do céu, vinde em nosso auxílio. Ele me abraçou muito, abençoou, mas ficou a vida inteira dele. Ele falava, né, Samar, não precisava vocês terem ido, né? Mas eu falo assim: obedecer a Deus é o que mais nos dá sustento, porque Ele é o Senhor de tudo, né? E até hoje a gente vê isso. E essa fala do pai da Léia realmente ficou, porque aí ele e eu, como genro, estava com a cabeça voada. Como vai sair de uma cidade que vivíamos há 30, 40 anos, com 4 crianças, e vai fazer o quê? Por exemplo, o direito dele.
E tantas outras pessoas da época acharam que eu estava mesmo meio endoidado, né? Porque, tipo irresponsável, né? tipo irresponsável. Mas só que nós ainda conversamos que estamos dando passo mesmo, mas o pão de cada dia sempre nós tivemos, e por que não terá? E a coragem de enfrentar algo, mesmo sendo sacrificado. Isso também Deus nos deu em toda a vida. A gente tem coragem de enfrentar. Agora, pela fé, ele que nos puxa mesmo. Eu costumo dizer, para Jesus, você ou anda do lado ou anda atrás. Dá para entender? Se você achar que é você, negativo. Ou do lado, no máximo, ou atrás. Aí vai te puxando. Vai abrindo mares e tantas outras situações, né? Porque quando fala mares, né, pode ser que um caminhozinho de 1 metro, 2 metros, né? Abriu. Aí você tem que ter o seu coração para entender quais são os mares que ele está abrindo para você. Eu, sinceramente, tenho N preocupações, mas em algumas linhagens eu não tenho mais preocupação. Porque não está em mim a solução. E não estará nunca. Amém? Isso era uma das coisas que eu ia falar, né? Porque assim, todo mundo que tem uma história de chamado, né? Sempre passa exatamente por isso que o senhor falou, né? As pessoas, elas acham que a gente é um bando de doido, né? Assim, se a gente que era jovenzinho ali e não tinha, entre aspas, né? Tantas responsabilidades, as pessoas já, né? Assim, no meu caso, a cidade inteira de Resende já sabia que eu estava saindo da minha casa para vir morar na comunidade, tudo. Imagina no caso de vocês, que era uma cidade pequena, todos conheciam, né? Uma família com 4 filhos, profissão estruturada, né? Família tanto de um lado quanto do outro próxima. E assim, para ir para 300 e poucos quilômetros de distância Sem saber o que vai fazer, né? fazer, exatamente. Por uma revelação de Deus. Então assim, para quem não é chamado, isso é loucura, né? Mas existe uma certeza no coração de que aquilo é a vontade de Deus. Como, né, vocês foram contando, não foi uma coisa assim, vamos fazer uma aventura. Não, a vontade não era, né? Mas houveram todos os sinais, toda a certeza de que era o que Deus queria, né? E isso que dava a firmeza. E eu digo assim, foi sofrimento, porque as crianças foram criadas na liberdade numa cidade pequena, deixaram amigos. Então, para eles foi assim um sangramento mesmo no coração, sabe? Para viver tudo que tinha que viver aqui dentro de uma casa, sem sair, né? Não tínhamos amigos, não tínhamos parentes, não tinha ninguém, né? Tanto que o padre Josemar hoje, ele chamava ele de Júnior, né? A gente chama ainda. Um dia ele chegou para mim e falou, mãe, deixa eu morar com meu avô. Eu gosto da roça, eu gosto do passarinho cantando, eu gosto de ver as vacas, os boi, né, os cavalos. Falei, filho, onde nós estivermos, vocês vão estar juntos. A gente vai enfrentar junto o que a gente tiver que enfrentar. E ele, graças a Deus, nunca foi de responder, nunca foi de ficar assim, enfrentando, né? E ele ficou quietinho, acolheu. E aí ele começou a levar uns passarinhos para dentro de casa, né? Para tipo, consolar o coração dele, né? Aquilo que ele não tinha. E aí vocês chegaram então em Resende, foi procurar ali o anúncio do consultório de dentista, né? Seu Josemar provavelmente foi também ver ali o local do comércio, né? E aí como é que foi dali para frente? Os próximos passos que vocês foram dando? Na verdade, nós fomos morar ali no bairro da Liberdade. Eu fui procurar o dentista, que eu já tinha até conversado com ele, mas ele já tinha arrumado outro dentista ali no local, mas me deu o local para eu começar a trabalhar ali, né? Nas horas que ele não estava. E passou alguns meses, o Josemar foi comprar, né? Ele adquiriu uma loja ali perto, que era de embalagens, e era um ramo que ele nunca tinha mexido, não conhecia. É por isso que eu falo, teve uma graça mesmo, porque aí ele comprou essa loja e foi começar a conhecer o que era embalagem, onde que tinha fornecedor e tudo. E eu montei o consultório do lado.
isso me deu um descanso, porque eu estava do lado dele, né? Que a gente sempre viveu lá, assim, o consultório e a loja. Dividiu o espaço e então eu montei o consultório ali. Então era na rua de casa, a escola era perto das crianças, e ali a gente começou o desafio de saber o que Deus quer. E ali eu comecei também indo na igreja Nossa Senhora Aparecida, no horário certo, né, para fazer minha adoração como eu fazia. E ali as coisas foram começando a acontecer. Então, aí, como foi assim para começar a vida na igreja, né? Porque assim, até Deus falar o que realmente Ele queria, teve um tempo, né? Como que foi assim esse início de missão, né? De Deus, desse movimento de Deus para começar um caminho de discernimento do que Ele queria? Então, a Verônica e o seu Ivo se tornaram nossos amigos, né? E eu ia no grupo que ela frequentava, começamos ali. E ao mesmo tempo, eu com aquele anseio. Nós começamos também com o Anderson na época, algumas outras pessoas, a fazer uma adoração ao Santíssimo nas igrejas, numa quinta-feira. Jesus, o que o Senhor quer de fato, né? O que o Senhor quer? E justamente eu acho que essa força da oração ali na adoração às quintas-feiras foi como que mexendo com tudo. Porque foi ali que eu tive a revelação do terreno que hoje nós temos lá em Vargem Grande. Nem existia comunidade ainda. Deus me deu o contorno do terreno. Em que ano, dona Noé? Foi em 99. A gente chegou em 97. Então foram 2 anos que a gente foi ali adorando a Jesus, rezando. E ali foi chegando um grupinho de pessoas que queriam algo a mais. E aí a gente começou as segundas-feiras na casa da Neuza, do seu Ednésio, a fazer um grupo de intercessão para perguntar para Deus o que Deus queria. Foram 2 anos de oração contínuas para a gente ter o discernimento a dar o passo para a comunidade, né? Isso existia já o grupo de oração ali na Nossa Senhora Aparecida. E Dona Neuza chegou por conta do grupo. Eu não sei muito bem se ela já conhecia ali, mas eu não me lembro muito bem como é que as pessoas foram chegando. Eu sei que a gente começou esse grupo, a Verônica, o Anderson e eu, a Lu, e a gente começou a interceder e a gente ficou sabendo que aquele grupo de oração ali da Nossa Senhora Aparecida não tinha coordenador porque a Suzana ia para um convento. Ah, sim. E aí nós fomos atrás do padre Luciano. E ele falou assim, não, se vocês quiserem, pode dar continuidade ao grupo. E a gente começou o grupo, só que a gente queria que o grupo fosse num sábado, por causa dos jovens, né? Os jovens, eles foram chegando. E aí, então, depois passou para o sábado mesmo. E como era o nome do grupo mesmo? Acho que era Água Viva, alguma coisa assim. Eu sou ruim de memória. Alguma coisa assim. E ali a gente começou o grupo. E o grupo foi crescendo, o grupo foi aumentando, e as pessoas vinham. E muita graça acontecendo ali também, né? Então, dali começou as vigílias de oração. Nós fazíamos de sexta para sábado a noite toda de vigília. Sempre perguntando para Deus o que Ele queria. E aquilo foi inflamando. Eu nunca pensei em fundar uma comunidade. Nossa, de jeito nenhum. Nem me sinto capacitada para isso. Eu pensava em dar a vida em algum lugar, né? E ali foi surgindo, as coisas surgiram, a comunidade surgiu. Então, no dia 11 de junho de 2000, né? Que nós realmente assumimos que era uma comunidade de aliança até então, né? Mas aí a construção da lanchonete foi depois da comunidade de aliança ou foi antes? Não, foi antes, porque aí nós começamos, a Verônica, como tinha um camping, o seu Ivo, e ele tinha gastado todo o FGTS dele para fazer um rincão lá. Ele queria evangelizar o local. E foi quando a gente veio, que começou o grupo de oração, que veio a inspiração da gente fazer os acampamentos lá. Ah, sim. Então, isso surgiu antes da comunidade. Nós começamos os grupos e os jovens iam, e muita cura, muita libertação, muita graça de Deus ali. E chamamos um pessoal primeiro acampamento, para o segundo, e no terceiro acampamento Deus já falou conosco, vocês é que vão fazer esse acampamento.
E aí as pessoas que estavam ao redor ali, nós começamos. E foi ali que o padre Josemar teve um encontro pessoal com Deus, que transformou a vida dele, né? Então, existe um carisma, uma força de Deus. É uma força de Deus que transforma a vida das pessoas. Não é a gente é mero instrumento para levar essa força de Deus à vida das famílias. E hoje a gente vê como as famílias estão. Não tem como você ficar parada na sua família, no seu egoísmo, viver a sua vida e esquecer que tem um monte de família que está precisando de socorro. E o socorro não vem de nós, o socorro vem de Deus. Então, ali surgiu a comunidade de fato. O primeiro acampamento que a comunidade, já como comunidade, fez foi esse de setembro de 2000, onde muitas pessoas tiveram um encontro com Deus, mas foi muito jovem. E a gente vê até hoje o fruto disso, porque tem muitos jovens que constituíram família, que hoje estão vivendo uma família segundo o coração de Deus, que veio dessa base. Não é mérito nosso, não tem mérito nosso, é graça de Deus, que quis vir para Resende. Isso que eu fico muito impressionada. Ele escolheu uma cidade para vir. Ele escolheu um lugar que ele sabia que aqui precisava. Então não é a gente não faz nada, gente. Quem conhece a gente próximo sabe das inúmeras imperfeições que a gente traz, mas é uma força, é uma graça que a gente porta, que é o carisma. Aí a comunidade caminhou, então, durante algum tempo como aliança, né? 2 anos. 2 anos. E aí, nesse tempo, vocês, a missão, vocês, assim, mas eu vou colocar nós, né? Eu não estava ainda, mas fazíamos assim, vocês faziam missões, qual era só o grupo de oração? Era o quê que... Não, tinha grupo de oração, nós fazíamos louvor nas regiões, né? Tinha os 2 acampamentos, ou 4 acampamentos de oração, não me lembro exato, lá no camping. E aí, então, os jovens começaram a ir para as nossas casas, porque eles queriam algo mais. E aí foi que surgiu da gente fundar uma lanchonete. Foi a primeira delas, foi ali na Romeu Marques. A gente não sabia fazer lanche, a gente não sabia fazer suco. Mas a inspiração veio e a gente deu o passo para alugar o espaço. Era muito pequenininho, cabia nenhuma mesa lá dentro. E ali foi tomando uma proporção muito grande, né, de jovens que vinham. Em 6 meses nós tivemos que ir para um outro espaço, na Coronel Mendes. E os jovens ficavam na calçada, né, bem? Era muita quantidade de jovem. E ali começou tudo. O movimento das pessoas que tinham esse chamado. Nós começamos a rezar junto, até que veio, então, eu passo para a comunidade de vida, né? Uhum. E aí, nesse tempo, também vocês também tinha atendimento de oração? Também. E da lanchonete. E tinha uma missão específica também, né? Que era ir nas ruas evangelizar os moradores de rua, né, Sr. Samar? Conta um pouquinho pra gente aí como que surgiu. Surgiu que a gente, depois da lanchonete, né, a gente pegava um pouco de comida, de lanche, e a gente saía com violão, né, indo para os irmãos de rua, porque o Josemar tem um chamado muito grande com essas pessoas mais simples, né? Todos nós temos, mas especialmente quem é abandonado, assim, entre aspas, né? E a gente ia, né, bem, entregar o sanduíche, conversar. Sanduíche, conversava um pouco, rezavam, né? Cantava para ele. Partilhando. Tem uma história também de um irmão que ele chamava José, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente de como que foi o encontro com ele, tudo que aconteceu. José é um dos irmãos que apareceu andando aqui em Resende, também, que a gente não sabe nem de onde veio, nem de Para onde foi? para onde foi. Porque ele era da cor, não sei se pode falar isso hoje, não sei como funciona, nem negro, nem branco, ele era mulato. E aí ele era tipo rebelde assim, não dava muita ideia para gente, para ninguém. Aí eu, o Marcelo e eu fomos aproximando dele, e ele foi ficando meio que amigo. Confiou, né? Confiando em você. Aí a gente
começou a cuidar dele com certo diferencial. Dava almoço, janta, qualquer dia, qualquer hora. E ele tinha muitas coisas amarradas, né? Bem, assim, sacolas, né? A gente vinha aqui mais, aqui perto do Souza Dantas, por ali, assim, uma área para cá ali. Aí tinha uns amarrados assim, aí quando a gente descobriu mais um pouco, tinha um amarrado na cintura, Tava até machucando com ele. corda, ou com um negócio meio farpado, ou plástico. Aí aos pouquinhos a gente foi conquistando ele para levar para dar um banho e dar uma melhorada naquilo. Se é certo, se não é, a gente trabalhou dessa forma. Até que ele quis tudo. Fomos no espaço, dando um banhão nele, trocamos roupa, tudo. E foi uma pessoa assim que marcou muito no nosso O trabalho. travesseiro dele era uma pedra. Um dia. Ele põe uma pedra assim, deitava em cima. Então, aquilo falou muito conosco, né? Do despojamento, da simplicidade, né? Aí teve um momento que a gente levou ele lá em casa, no apartamento. Aí nós estávamos lá comendo tudo, lanchando. A gente gosta de fazer essa festa, né? Pobre é fácil de arrumar, né? Tendo comida, tá feliz. Isso. Né? Não o pobre José, pobre eu, né? Aí, conversando tudo, pensando que poderia ter até uma visão de arrumar um espaçozinho, um quarto, tentar acomodar ele como ter uma sede, né? Um local, né? Aí, de repente, ele... Não quero, não tinha uma coisa forte, né? Foi embora, não sei se a gente nunca mais viu, não sei. Eu acho que ele Se veio foi essa para vez. nos mostrar algo, sabe, naquela época. Que era o despojamento, que era o cuidado, né? Porque o Josemar com o Marcelo, eles cuidaram muito desse José. E aí a gente colocou o nome de José nele, porque também a gente não sabe se ele chamar José. Ele tinha uma dificuldade mental também, Exato, né? exato. É. Depois disso, falando de irmão, teve uma outra passagem interessante também, que apareceu com um amigo que se apresentou como Marinho. Alguém de vocês Esse eu lembra? já lembro. Esse era totalmente também com algumas dificuldades. Aí teve uma longa história também. Ele comprava uma coca de 2 litros e tomava uma coca de 2 litros e ia dar comida para ele. Ele não queria, não. Queria só coca. Você vê aqui, né? Aí falava, Jusemar, toma coca aqui, toma coca comigo. Ele estava até me enfiando para boca parte. E foi assim. Aí, com o tempo, a gente descobriu a família dele. Ele é de Joinville. A comunidade, mais uma ajuda ou da prefeitura ou de algum órgão que eu não me lembro. Levamos ele de São Paulo, colocamos ele no avião e a pessoa da família dele acolheu no aeroporto, em Joinville. Que bênção, que bênção. Também não sabemos mais do Marinho. Teve o outro amigo Pernambuco, né? Que viveu aqui entre nós mais de 20 anos. Você poderia considerar família. Também Deus cuidou, porque ele era um morador de rua que tinha suas dependências, seus vícios, que a gente não sabe. A gente não ajuda morador de rua. Você que tem morada, quem mora na rua, não sei se mora, né? Pessoas que andam assim, pensando... a gente só quer ver o bem-estar dele, que o primeiro é fome, e se Deus dá a graça de mudar, né? De sair para algumas situações, um emprego, uma família, coisa assim. Aí até que ele ficou aqui um tempão, tudo, e foi embora para a terra dele. Muito respeitoso, né? Muito educado, tudo, fala minhas crianças tudo por nome. E foi para a terra dele. Aí ele já tinha uma condição, ele fez uma condição econômica na rua. Até se eu não vou falar de valores, claro, que não me cabe, nem devo, né? Mas boa, ele mesmo com a inteligência dele, transferiu para Pernambuco, foi embora. Lá ele durou menos que um mês e ia falecer. Olha. E tem N situações que mudaram. E tem N situações que não mudam, né? Porque cada um é cada um, né? Somos escolhas, né? A gente vai escolhendo, né? Essa missão com os mais carentes, ela surgiu até antes da comunidade realmente existir, né? Hoje as pessoas às vezes falam, né? Mas vocês dão comida, a pessoa não merece. Mas a pessoa precisa de dignidade. Você olhar nos olhos e você mostrar para aquela pessoa que ela é uma pessoa, né? Importante. Às vezes só esse gesto já faz com que aquela pessoa sinta uma motivação para sair da condição, né? Isso já faz parte da comunidade desde antes dela surgir de fato, né?
Esse povo é muito querido nosso. Porque onde eles vêem, eles se Ô, Sagrado posicionam Cuidam mesmo. da gente, né, bem? Muito querido nosso. Hã? Que são? E cuidam da gente. Ah, sim. E, O carro, quando a gente estaciona. exato. E é o pouco que a gente dá para eles, que é muito pouco. Né? Um prato de comida, um abraço, um Deus te abençoe, é muito pouco. Olha quanto, né? Pela vida que eles vivem. É muito, mas pela vida que eles vivem é muito pouco. E eles agradecem tanto. Né? E de repente a gente está fazendo coisas que nem pouca coisa, vamos dizer assim, né? E aí essa missão também, depois a gente vai voltar um pouquinho na história, mas essa missão com os irmãozinhos, ela foi crescendo, né? Sim, Foi crescendo e aí teve a inspiração de fazer um almoço especial no Natal, né? sim. Que no início era para aquele grupo de irmãos que viam, talvez 30, 40, 50 ali, né? Na verdade, começou no Natal. Que a gente estava aqui numa ceia e tocou a campainha olha justo só. no horário, né? Que a gente ia partilhar o alimento, já tínhamos feito a oração. E aí uma pessoa tocou, perguntou se tinha um prato de comida, né? E a gente chamou para ceiar com a gente. Olha que E ali, né, Samar, que começou tudo. Essa questão da gente servir o almoço para eles, surgiu tudo daí. Sim, olha. Além do almoço de Natal, a gente começou a servir uma vez por semana o almoço aqui, né? E hoje o almoço de Natal são para 900 pessoas carentes, né? Isso. Um movimento muito grande, né? É. E quanto que a gente aprende nesse almoço, né? Que a gente pensa que está dando para eles, mas quando você vai ouvindo deles, você vê, meu Deus, né? E é bonito de ver a mobilização da cidade também, das pessoas, né? Porque a gente fala, né, que nós só ajudamos ali a que aquelas doações cheguem, né? De fato, A mas gente assim, administra. são bolas, brinquedos, Ah. comida para 900 pessoas, imagina, né? Panetone, caixa de panetone, bombom, né? Brinquedo. Esse almoço, né, que a gente serve aqui nos sábados, eu participei dele várias vezes, né? Hoje eu não estou assim na ativa, mas a gente acolhia eles aqui, né? Num tempo que ainda era possível. E aí eles sentavam nas mesas, a gente rezava com eles, né? Cantava uma música, trazia a palavra de Deus, né? Era um alimento para além da comida. E aí, infelizmente, veio a pandemia, né? E o número de pessoas, assim, que vieram procurar o alimento, que vieram buscar não só no sábado, mas durante toda a semana, né? As meninas que ficam responsáveis pela escala do portão, é um sobe e desce, assim, durante toda a semana, porque é muita gente que vem. Infelizmente, a gente não conseguiu mais acolhê-los, né? Mas essa preocupação, eu lembro, assim, de quando eu estava mais na missão, né? Essa preocupação de que a gente não está ali para dar só o alimento, né? Isso, como a gente hoje está voltando às origens, né? É importante a gente falar isso também, porque o nosso carisma, ele está ali fundado no mistério do nascimento de Jesus. Né? E naquele dia, todos nós conhecemos a história do nascimento de Jesus. Sabemos que vieram os reis magos, mas também vieram os pastores. Né? E assim, talvez não seja de conhecimento de todo mundo, mas os pastores daquela época eram pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, Eram rejeitadas, eram pessoas né? muito humildes, né? E Jesus quis que eles estivessem ali, né? Para dizer que ele veio de fato para todos. Então essa missão que a comunidade faz, claro que surgiu de um desejo do coração, né? Um olhar que o seu Josemar tem também para essas pessoas. A Dona Lé sempre fala isso, né? Quando eles saem em viagem, vão para a divisa, sempre tem alguma coisa ali no carro, porque encontra, né? Ele os para no andantes caminho, na né? rua. Mas porque está também dentro desse desejo de Deus, né? Para nós como comunidade, desse Jesus que quer ser o Senhor de todos. Né? Exato. Verdade. Eu quero deixar aqui bem claro que quando eu falo algumas situações, caso as pessoas não entendam, possam perguntar. E quando eu falo assim, algumas pessoas, Josemar, você dá essa comida, que você está vendo nisso? Alguém está ali na fila e não precisa estar lá toda semana. Muitas das vezes, não, eu falo para ele, não, realmente, se eu for pensar assim, eu também posso usar da sua frase. Mas o trabalho que a Sagrada Família faz não é por mim, não é pela Leia, é pela Sagrada Escritura. Né? Hoje mesmo nós ganhamos 5 cestas básicas. Ninguém pediu.
alguém bateu na minha porta, eu nunca vi um amigo, entrou de carro que deixou 5 cestas básicas. Ele não perguntou para mim para quem que eu vou dar. Ah, passei ontem, eu vi uma fila de umas 100 pessoas, você aceita? Aceito. Eu agradeci, falei para ele da comunidade, que não conhece, está chegando em presente. Olha. Ele ainda expressou para mim que é católico. Aí eu relatei rapidinho o nosso trabalho e deixei o convite para ele vir. E outra coisa, a gente acolhe a todos mesmo, porque Deus, Ele sabe quem vai resgatar. Sim. Às vezes com um prato de comida, um olhar nos olhos, um jeito de tratar bem, faz a diferença na vida daquela pessoa. Exatamente. E nós estamos aqui para acolher a todos, entende? A todos mesmo. Onde estaria nós se Ele não tivesse nos alcançado? Exatamente. Né? Não sei. E agora, voltando, né, um pouquinho, nessa missão com os moradores de rua, né, com as pessoas na rua, porque a comunidade não atingia só os moradores, mas também, às vezes, alguém que encontrava na rua, evangelizava, ia com violão, né, cantando, rezando. Nessa missão, né, numa dessas noites, a senhora teve ali uma revelação de Deus importante, que foi o início da comunidade de vida, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, dona Laís. Quando eu procurei o padre André para falar para ele que nós íamos dar o passo para a comunidade de vida, ele falou para mim assim: eu só não quero que vocês aluguem um barracão, aluguem uma casa. E eu comecei a rezar, pedindo a Deus que nos mostrasse qual casa era. E um dia nós saímos já umas 11h30 da noite da lanchonete, vindo aqui para o INSS, passamos à frente dessa rua que nós estamos aqui. E naquele momento que eu olhei para essa casa, eu não sei explicar. Era como se fosse um lampejo, assim. E eu falei para a Aliene, que estava do meu lado, eu falei: é para cá que nós vamos vir, Aliene. Ela ficou espantada, eu também. A gente só conversou isso, fomos para o INSS fazer a missão, e na volta eu falei: vamos voltar lá? E foi voltando que eu vi que tinha uma placa de aluga-se. E a gente veio aqui para ver a casa, né? No primeiro momento a Verônica falou assim: nossa, não tem como. É sinteco no chão, é lustre, não sei de que jeito, lá esquece isso. E eu entrei aqui, eu comecei a enxergar a comunidade aqui. E aqui estamos há 24 anos, vai fazer 5 de setembro, né? É por isso que eu falo, gente. Nós somos ansiosos, nós queremos as coisas para ontem, mas Deus sabe tudo, né? Quanto mistério nós já vivemos nessa casa. Quanta providência divina nós já vivemos nessa casa. Quanta conversão eu e cada um de nós vivemos nessa casa. Um mistério, né? Hoje Deus permitiu que a casa fosse vendida, né? Nós não sabemos ainda para onde nós vamos. Mas uma certeza no meu coração tem: Ele sabe para onde Ele quer nos levar. E o que eu peço mais para Ele foi o que a gente viveu aqui numa reunião de manhã, que a gente seja o que Ele quer que a gente seja, né? Que nós possamos nos amar uns aos outros, entender que somos diferentes, mas que Deus nos constituiu um carisma. Temos uma missão nessa cidade e além dela, que não é a gente que faz. Mas se a gente viver com fidelidade, Ele vai realizando, né, a obra dele na vida dessa diocese, dessas famílias, dessa cidade. Deus sabe todas as coisas. Eu penso que Nossa Senhora e São José viveram muito isso, né? Uma insegurança, entre aspas. Como será? Mas foram seguindo e Deus foi fazendo a obra acontecer. Algo que Deus ele sempre fala muito conosco, né, em comunidade, claro, pela história da Sagrada Família, mas que pela fé, né, ele sempre traz isso de novo. A gente dá o passo e ele põe o chão, né? Então, assim, as pessoas, a gente fica nessa inquietude, né, assim, o que vai ser, como vai ser, para onde, né? Mas sempre foi assim, né, dona? E as pessoas às vezes pensam que a gente tira algum proveito disso. E eles não sabem que nós fizemos uma escolha de vida. Assim. Nós aqui somos voluntários, a gente assina um termo de voluntário. Nós não recebemos um salário, né? As doações que chegam, os eventos que fazemos, é tudo para a obra.
o que nos sustenta aqui é o feirão da Pichincha, é a loja da Pichincha, o bazar, né? Que são coisas usadas que as pessoas têm que se transformam em arroz, em feijão, em remédio, em um óculos, em um médico. Mas das doações mesmo, dos eventos, nada vem para nós. E as pessoas têm um outro tipo de visão, né? Igual aconteceu um dia que eu estava com uma bota, né? Usando a bota, eu gosto de me arrumar um pouquinho. Muito chique, né, gente? Elegante. Mas é tudo de Pichincha. Sim. E nesse dia eu tava com uma bota e a pessoa falou para outra, depois ela veio me contar, né? Tá vendo? Eu não ajudo, porque olha ali como que ela anda. E justo a pessoa que estava ouvindo o comentário é que tinha me dado a bota. Olha, que Louvado seja providência. Deus. Aí ela falou, não, mas a bota que ela tá foi eu que doei. Então, o que nós temos aqui, o que nós vestimos, o que nós calçamos, a grande maioria é de Pichincha. Ou às vezes alguém que chega e te dá um dinheiro e fala assim, ó, compra alguma coisa para você. Então, as pessoas não entendem nesse mundo de hoje como que alguém pode deixar a estrutura econômica para viver de fé. Mas quantas coisas nós provamos aqui. Eu lembro o dia que você queria comer batata doce. Sim. Nós não tínhamos. Alguém bateu no portão e trouxe a sacola de batata doce. Eu me lembro que quando a gente mudou para cá, nos inícios, a Cintia queria comer lasanha. Eu falei, filha, não tem como. E ela foi pedir para Jesus. E no outro dia entrou um furgãozinho aqui e quando ele abriu a porta era só lasanha de todo tipo. Então, essa experiência que nós fazemos aqui, o mundo não conhece. O mundo não sabe que as nossas casas, os móveis, a geladeira, a máquina de lavar, tudo veio de doação. Esse sofá aqui foi doação. Esse sofá. Entra na minha casa, vê as cadeiras, vê tudo, é doação de Pichincha. Uhum. O fogão tá lá em cima de um estrado de madeira de Pichincha. Então, hoje o mundo não conhece essa realidade. Mas nesses 24 anos, 26 agora de comunidade, nós já provamos das delícias do Senhor. Sabemos que tem tempos muito difíceis e tem aqueles que Deus nos presenteia com os mínimos detalhes, não é? Esses dias mesmo nosso armário estava assim, completamente vazio, né? Completamente. E todos os dias praticamente vem pessoas batendo na porta, né? Uma coisa que a dona Léa sempre falou até na época da pandemia, né? Que como que vai ser, né? Não vão ter pessoas que vão vir aqui, como que vai ser as arrecadações? Deus nos sustentou e muito. E aí as pessoas vinham, né? E assim, até na minha cabeça, né? Pensava assim, gente, agora nós não vamos mais conseguir ajudar tanto, né? A dona Léa falou assim, olha, a gente vai dar o que vai tem, dividir. Nem que seja para tirar ali da nossa lata, né? E aí nós fazíamos essa experiência e as pessoas estavam vindo e de fato não tinha, né? E aí chegou uma doação também aleatória, a pessoa nem sabia que nós estávamos precisando. Até tirei uma foto do armário, dona Léa, olha isso, armário completamente vazio, né? E foi muita coisa boa que nos alimentou. Até o café, né, Até o café, de marca boa, né? Tem essa realidade, porque assim, a gente não escolhe marca, né? Que é o que tem, né? Mas a gente tava com café com uma marca assim, difícil, né? E aí, no dia que chegou a doação, eu até fiz um chá que eu falei, bem, não tô reclamando, Jesus, né? Louvado seja o seu nome, né? É na abundância e na penúria, né? Mas vou fazer um chá que não tá dando. Mas assim, e Deus assim, foi tão generoso que nos trouxe uma marca, aquela marca, né, que todo mundo gosta pra gente. São essas experiências, sabe? Pequenas, várias realidades que se a gente for falar, né? Nossa. Até do ovo, né, dona Leia? Uma vez que... foi muito interessante no início da comunidade. Nós passamos muita dificuldade. Nem tinha o pão de cada dia. E no almoço nós éramos 18 pessoas. E eu lembro que a Karina me chamou, ela estava no almoço. Dona Leia, nós só temos 9 ovos. Falei, filha, faz os ovos, a gente divide cada uma come um pouquinho. E eu estava por aqui, a gente estava fazendo alguma coisa aqui. De repente a Karina numa gritaria. Eu fui lá ver,
todos os ovos tinham 2 gemas. Todos. Então foi marcante para ver que o cuidado de Deus, ele é diário. Ele é diário. Mas a gente precisa aprender a viver essa exigência diária. O dia que não tem, louvado seja Deus. O dia que tem, glória a Deus. Né? Ser agradecido o tempo todo. Então eu digo para vocês, eu digo para os jovens que às vezes têm medo de dar um passo, mas se for a vontade de Deus, se o chamado é para você, não tem outro caminho. Você nunca vai se realizar profundamente se não for na vontade de Deus. Eu às vezes esqueço que eu sou dentista, sabe? Eu não me lembro, porque é tão forte o chamado, que eu não me vejo em outra coisa. Então nós precisamos aprender que esse mundo vai passar. As coisas desse mundo vão passar. A vontade de Deus é o nosso paraíso, como dizia São Felipe Neri, né? É o caminho. Não tenha medo de dar passo se você foi chamado. Não fique contando as coisas, porque não tem resposta para aquilo que Deus chama a gente a viver. É exatamente isso, né? Assim, se perguntarem para todos nós aqui, né? Se nós somos felizes como aqueles que são casados, aqueles que vivem, né, as suas profissões, porque também existem ali as lutas, e a gente também tem as nossas lutas, mas somos felizes e realizados porque estamos na vontade de Deus. Esse que é o segredo, né? E a senhora ia falando assim, ia lembrando lá de quando a senhora saiu, né? Quando vocês saíram de Divisa Nova, o que a senhora disse para o seu pai, né? Vai ter um momento em que o Senhor não vai poder estar e cuidar de mim, mas o meu Pai que está no céu, esse vai poder cuidar de tudo. Então, assim, a senhora falando, né, eu estou olhando assim, hoje eu estou inteira de pichincha, né? E quantas outras realidades que nós vivemos, mas esse estar na vontade de Deus sem ficar calculando, essa palavra que a senhora disse, ela foi essencial, porque hoje em dia, eu não sei o que aconteceu, né? Mas eu fico lembrando. A gente, no próximo podcast, nós vamos contar o testemunho da comunidade, né, dos membros, assim. Mas eu fico pensando, quando foi para eu dar o passo para a comunidade, eu não fiquei olhando a estrutura da comunidade, quem estava na comunidade, o que acontecia. O que me oferecia. O que me oferecia, exatamente. Eu escutei essa voz de Deus que falou no meu coração. Não fiquei calculando o que ia acontecer, o que eu estava perdendo, o que eu ia ganhar. Não, o que importava era a vontade de Deus, né? E hoje em dia, a gente perdeu um pouco isso, né? Os jovens, eles... Né, calculam muito, né? Calculam muito. E é isso, a gente perde a mística. Uma vez eu me lembro que uma mãe chegou para mim e disse assim, mas eu queria meu filho em medicina. Falei, pois é. Eu não sei como seria se ele fosse médico, mas eu digo para você que aqui é mais do que ser médico. Você aponta o salvador da alma. Vai além da medicina que cura o corpo. A gente olha os membros da comunidade e não valorizam, porque não veem que eles são instrumentos para a salvação da alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro, como diz a palavra, se você perder sua alma? Então, a missão que Deus nos deu, ela não é nossa, é dele. Mas uma vez que a gente faz o que ele quer, ele salva as almas, e isso é de uma grandiosidade que não tem dimensão humana, que se explique isso, entende? E é isso que nos tem que levar para frente, essa visão sobrenatural, porque nós estamos vivendo um carisma que tem uma força sobrenatural imensa, que nós não temos capacidade de enxergar. Mas pela história, pelos 26 anos de vida de comunidade, de carisma, eu acredito que nessa cidade tem inúmeros testemunhos que ainda não chegaram até nós, né? Porque eu saio à rua às vezes e as pessoas chegam falando. Então, a obra é ele quem fez. Ontem mesmo foi na nossa casa, né, bem, uma senhora, ela falando de quanto rezamos por um rapaz que estava com a suspeita de câncer. E a palavra veio, ele não tem câncer, procura o tratamento, tudo, mas vai ficar tudo bem. E ela falou, meu filho nunca mais foi ao médico, tratou tudo, não tinha mesmo câncer. É uma coisa inexplicável, gente, entende? É sobrenatural. Pra gente, assim, já
passa tão rápido, né? Mas para a gente já indo para o final, Dona Leia, fala um pouco assim sobre o carisma da comunidade, né? A nossa missão aqui na cidade de Resende. A gente foi falando, né, sobre alguns pontos, mas assim, todo o foco, né, que Deus está nos dando também como carisma de restaurar as famílias, né? Mas também de restaurar ali os corações, né? Através daquela mudança pessoal. Tudo mais transformado da intimidade com Deus. Fala um pouquinho pra gente. Eu não sei muito explicar o carisma. Eu só sei que nós vivemos e nós precisamos, e a nossa missão, o nosso carisma, é proporcionar que Jesus nasça nos corações. Ninguém se transforma ou é transformado se não houver essa graça. E nós somos chamados a isso, a proporcionar que Jesus nasça nos corações, que as vidas sejam transformadas e que as pessoas, as famílias encontrem o sentido pelo qual vivem. Porque a maioria das pessoas não sabem o sentido pelo qual vieram. A família muitas vezes está desnorteada e não entende o propósito de Deus para elas. E às vezes eu fico pensando, né? A família tem um chamado essencial neste mundo. Ela é a base da sociedade, como diz São João Paulo II. E se as famílias forem o que elas foram chamadas a ser, a sociedade muda, a vida transforma. E os filhos precisam mais do que nunca encontrar nos pais esse sentido maior. Deus nos trouxe para essa cidade. Deus nos deu esse tempo nessa casa. Mas não parou aqui. Nós precisamos continuar. E aqui eu convoco a todos a nos ajudarem, né? Nesse sentido de buscar uma casa, de ter, vamos dizer assim, o respaldo financeiro que precisamos para esse tempo novo. E precisamos ter essa intimidade com o nosso Senhor. Precisamos encontrá-lo, né, na nossa vida. E mais do que nunca, formarmos um grande exército para povoar o céu, para levar pessoas para o céu. Porque tudo isso aqui vai passar. E nós temos a certeza absoluta de que Deus está capacitando e, ao mesmo tempo, formando famílias novas. Então, o meu apelo é esse, sabe? Esse carisma é legítimo e ele visa encontrar corações que desejam o céu. Precisamos de vocês nessa missão nova. Eu não sei se foi o suficiente, talvez não, mas... dá vontade de ficar ainda por horas aqui conversando, né? Seu Jucimar, fala aí as suas últimas palavras, né? Como aquele que sempre ele foi o apoio, o sustento, palavras sábias também, né? O senhor, quando a coisa está meio difícil, o senhor vem, dá aquela quebrada e alegra o clima, né? Então, e também nós vamos ter a oportunidade depois, no decorrer dos dias, de falar especificamente do projeto Minha Família Sagrada, mas o senhor também tem uma missão além dos irmãozinhos de rua, além de todas as realidades da comunidade, né? Que o senhor é um sustento muito, muito essencial. Mas também o senhor está na luta ali diária para construirmos ali aquele centro de evangelização, né? Que é um desejo de Deus, né? Um projeto de Deus. E conta um pouquinho assim também de como tem sido essa experiência de fé também. A Menezes falou que eu sou o mesmo sustento? Não. Eu sou um dos membros da comunidade. Eu faço parte desta comunidade, faço parte também do serviço que ela me pede. E faço parte dos momentos de orações, que devido a algumas situações, não são muitos. Mas tudo eu sou um participante comum. Eu não tenho... É ele que me sustenta, gente. A verdade é essa. Na hora que eu estou balançando... É servir. Porque quando a gente consegue fazer algo, é porque Deus já nos deu. Então aí você não pode reter. Você tem que continuar. Né?
Eu, sinceramente, vou falar pouco, vou deixar só 2, 3 recadinhos. Todas as pessoas que tiverem dúvida do que fazemos, ele precisa de pegar Salmo 22, depois ele precisa ler um pouco de Paulo, precisa de ver um pouco de São Tiago, sobre a fé, sobre as obras, e ele vai tirar tudo. Porque nós falarmos, eu falar, parece que eu sou. Não, eu não sou. Eu sou é Deus. Então, eu sou um escolhido de Deus. E as opções também, queira ser escolhido ou não queira, é individual. Mas Deus é amor. Então, você, para amar, você é um escolhido de Deus. E se você rejeitar, não posso seguir, né? Como você vai servir, né? Dá para entender ou quer que eu falo? Muito obrigado pelo convite, por essas pequenas palavras que falei. É o que eu sei falar mesmo. E tudo isso que vocês falaram não começou ontem. Isso. Nem por volta de 2000. Isso desde que nascemos, Deus cuida de cada um e as coisas vão acontecendo. Para isso você precisa ter abertura para acolher. Porque até pela fé mesmo são situações que é muito grande. Como que é mesmo? Estupenda, né? Estupenda. É estupenda, você não consegue alcançar. Então, como você vai dizer algo em meu nome? Não, tudo pela graça. Tudo pela graça. Eu quero esclarecer 2 coisas. Primeiro que tem pessoas perguntando para a gente por que a gente está construindo lá e não aqui. A Primeiro, senhora pode olhar ali também para aquela câmera ali. Aí. primeiro que Deus nos pediu aquele lugar, né? Já tem desde 2023 que nós estamos ali. E segundo que a missão aqui é muito diferente da missão que nós vamos ter lá. E essa missão aqui, ela precisa continuar. Porque não são poucas pessoas que Deus ainda precisa visitar, né? Que Deus precisa preencher os lares. E aqui o meu apelo também para os jovens, né? Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu volto a fazer o convite ao jovem que sente-se chamado a dar a vida. Não tenha medo. Não se preocupe com o dia de amanhã. Isso é uma regra de vida para mim. A cada dia basta o seu cuidado. Hoje eu preciso ser fiel. E se eu for fiel hoje ou amanhã, tá ali, né? Então, vamos nos ajudar mutuamente e vamos desejar que esse carisma chegue, né, aonde Deus quer que ele vá. Muito obrigada pela acolhida aqui, né? E pelo testemunho que faz a gente reviver tanta coisa, né? Tanta coisa. Renova a gente também, né? Assim. Vamos então encerrar esse momento com o refrão, né, de uma canção que eu acho que diz muito sobre a vida de vocês dois, o passo de fé, né, que somos muito gratos a isso, porque se não fosse essa coragem de vocês do início, talvez nós não teríamos encontrado com esse amor e com esse carisma também que nos preenche, né? Então vamos cantar? Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Então nós encerramos
este primeiro episódio, né, do nosso primeiro podcast. Tudo primeiro, né? Contando ali a nossa história, com o coração transbordando de alegria, né, com os nossos fundadores aqui, a Dona Leia, o seu Jucemar, que nos fez lembrar que grandes obras começam com passos pequenos de fé, né, com o coração ali aberto, sincero, para não fazer aquilo que nós achamos melhor ou a nossa vontade, mas de cumprir a vontade de Deus mesmo sem ver o que acontecerá na frente. E você não pode perder os próximos episódios, né? No próximo episódio estaremos aqui com os membros da comunidade, contando o chamado de cada um, como que foi ali o sim de cada um, o momento que cada um foi chegando, os mais antigos, outros mais recentes. Então vai ser um momento muito especial. E aí no próximo episódio nós vamos dar um spoiler dos próximos que virão nesse mês de junho, em comemoração aos 26 anos da comunidade. Isso mesmo, não esquecendo desse fato, né? Reze por nós, porque como falamos aqui, como o Sr. Semar terminou dizendo, né? Não só na nossa história pessoal, mas isso aqui que nós estamos vendo não começou ontem. Tem muitos anos e tem muita história e tem a força de Deus nos sustentando todos esses tempos. Amém. Deus abençoe vocês.